Glória a Deus. Vamos abrir juntos em Filipenses capítulo 2 e a gente dá um desfecho nessa série em que a gente tem tratado sobre o que significa realmente aprender de Jesus, ser como Jesus, imitar o nosso Mestre, o nosso Senhor. Convido você a se colocar em pé para a gente fazer essa leitura. Quem quiser, quem puder. Estou repetindo o que disse o sábio Bartolomeu, não foi? Napoleão, cadê o Napoleão? Que me imitou aqui a semana passada. Eu quero dizer que eu ainda não assisti o programa, viu, Napoleão? Capítulo 1, verso 27 ao capítulo 2, verso 18. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para nós outros de salvação, isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha o verso 5, que precioso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos continuar até o 18. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Senhor, é a tua palavra, escrita, inspirada por ti, Senhor, há anos atrás, séculos atrás, mas que até hoje, Senhor, trazem verdades tão claras
tão aplicáveis, verdades tão poderosas, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que a tua igreja hoje à noite compreenda mais essa faceta do que significa seguir, não uma ideologia, não uma denominação, não um pastor, uma igreja, um nome, mas uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É Cristo sendo formado em nós o que importa. O grande milagre é o caráter de Cristo em nós. Então continua fazendo isso, Senhor, até aquele dia maravilhoso em que nós partiremos deste mundo para um outro, na tua presença. Ou naquele dia em que o Senhor voltará para nos buscar em glória, Senhor. Mas até lá, aperfeiçoa o teu povo, que as coisas velhas sejam deixadas para trás, que haja renovação da nossa mente que foi impregnada ao longo de tantos anos, por tanta loucura, Senhor. Nós queremos ter a mente de Cristo, queremos ter o caráter de Cristo, queremos seguir a pessoa do Senhor Jesus Cristo, queremos conhecer a Cristo, queremos proclamar a Cristo, porque Ele é o Filho de Deus que se fez gente como a gente, que morreu por nós, ressuscitou, está à direita do Pai em majestade, e Ele soberanamente reinará para sempre e para sempre. Mas reina em nós agora, Senhor, para que as atitudes do velho homem, da velha mulher, Senhor, sejam retiradas, Senhor, subjugadas pela presença do Teu Espírito em nós. Faz-nos mais semelhantes ao Teu Filho, hoje, aqui e agora, o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ainda estamos aprendendo como nós podemos aprender de Cristo, como ser um imitador daquele que é o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso exemplo a seguir. Não estamos focando o quanto daquilo que nós sabemos sobre Cristo, mas estamos focando na sua pessoa, o quanto entregamos a nossa mente e o nosso coração a uma pessoa, a pessoa de Jesus, sendo moldado através do seu caráter, porque é assim que nós aprendemos dele, é assim que as pessoas vão conhecer o Cristo vivo, através de mim, através de você, através das suas ações, suas atitudes. Como seres vivos, nós estamos em constante atividade. Alguns são hiperativos, outros nem tanto, mas somos um corpo em ação, sempre fazendo alguma coisa, e o fato é, o que está por trás, o que rege as nossas ações, o que faz, o que nos faz agir de uma forma ou de outra, escolher algo, ou deixar de escolher uma outra coisa. Quem comanda? O coração ou o cérebro? O sentimento ou a razão, a lógica ou a emoção? O fato é que Deus nos criou com essa capacidade de agir e reagir com a razão, que a gente ilustra pelo cérebro, pela cabeça, e Deus também nos deu a prerrogativa de agir com o sentimento, que a gente ilustra como sendo o centro das nossas emoções, o coração. Nada de errado com isso. Até que o pecado entrou e deturpou o nosso íntimo, afetou a nossa forma de pensar, descontrolou os nossos corações, a nossa emoção, o símbolo da emotividade. É por isso que a Bíblia fala que o coração é enganoso. Quando a gente vai pelos nossos próprios sentimentos, as coisas invariavelmente dão errado. Deus mostra que o coração é enganoso, que se deixar levar pelas emoções é um perigo, como a Bíblia também fala da nulidade do raciocínio dos homens sem Deus.
A forma de pensar deles foi se tornando nula. Eles abominaram a pessoa de Deus, a relação com Deus, o absoluto de Deus. E há uma desconstrução na nossa sociedade que é intencional para ridicularizar qualquer ideia de um Deus absoluto. Tudo isso em nome da libertinagem, do hedonismo, em nome da egolatria, o indivíduo que se coloca no centro do universo, a sua vontade é que vale. Há uma espécie de orquestração mundial, em todos os lugares, as notícias vêm de todo lado, onde os crentes em Cristo estão sendo ridicularizados, onde os costumes que regiam a nossa sociedade, nos padrões de família, nos padrões de comportamento sexual, nos padrões de moral, de cuidado, de respeito, nos padrões da relação pai, filho, marido e mulher, isso está sendo ridicularizado, e hoje escrevem nos artigos dos jornais, nós estamos saindo da velha, arcaica cultura judaico-cristã. Isso nada mais é do que um ataque frontal ao cristianismo, à vida daqueles que seguem a Cristo. O modelo bíblico para o papel do homem, o papel da mulher, o papel do marido, o papel da esposa, o papel do filho, o papel da autoridade, da sociedade, enfim. Há uma orquestração. A mente, a capacidade de raciocínio dos homens foi se tornando nula no que diz respeito, ao temor e à autoridade divina. Enfim, socorro. Precisamos nos submeter novamente ao plano do Criador e aprender dele como termos a mente e o coração segundo o modelo do Criador, segundo o modelo de Cristo. Nós, crentes em Cristo, fomos todos influenciados, estamos sendo influenciados por essa mentalidade, que torna as coisas mais absurdas científicas, porque alguém fez uma pesquisa, alguém encomendou uma pesquisa para provar algo que é diametralmente oposto àquilo que Deus ensina na sua palavra. Estava sentado num restaurante lá no Rio de Janeiro e vi uma psicóloga, uma estudiosa, que até aqui defendeu com unhas e dentes que a única forma de educar uma criança é através do diálogo. Mas o grande desespero de alguém crente em Cristo, formada em psicologia, cantando a mesma cantiga da psicologia moderna, defendendo que a única forma de se criar uma criança é através do diálogo. Mas a pergunta surgiu na mesa: como eu faço para controlar o meu filho, quando o diálogo não mais resolve? Aí nós voltamos para as recomendações arcaicas das Escrituras, na relação da disciplina, no cuidado com a criança que estabelece limites, que procura impor os limites no início, com diálogo sim, mas com a justa consequência da transgressão. E aí nós vamos ficando já num terreno em que falar da disciplina com a vara torna-se um absurdo tão grande, e até uma espécie de álibi para, de repente, processar qualquer pai, qualquer pastor, qualquer pessoa que abra a boca e abra a Bíblia em Provérbios e mostre o que a disciplina bíblica recomenda, além do diálogo, quando o limite tem que ser imposto. Porque a sociedade que decidiu abolir a disciplina bíblica, e eu estou dando só um exemplo para vocês, do que é essa mentalidade anticristã, essa onda anti-judaico-cristã, quando você simplesmente acredita que o diálogo é a única forma de resolver todas as coisas,
e que é uma abominação traumática tentar corrigir uma criança de outra forma que não seja só o diálogo, qual é a consequência disso na sociedade? A consequência é que anos mais tarde, os adolescentes criados na base do dito diálogo, eles têm que ter suas liberdades cerceadas pela cadeia, pela polícia. Eles acabam indo tão longe que se arrebentam na desgraça do alcoolismo que mata mais jovens do que qualquer outra coisa. Eles acabam num poste, quando batem os seus carros que são dirigidos sem nenhum tipo de limite. Eles acabam não apanhando dos pais, mas batendo neles e matando-os agora, porque eles foram criados no diálogo, só no diálogo. Nós estamos falando de uma desconstrução dos padrões divinos. E por outro lado, a nossa culpa também reside no fato de que o homem violento usou a disciplina em amor como uma forma de vingança contra a criança. E a sociedade então reage pelo mau exemplo. É como dizer que uma mulher deve ser submissa ao seu marido, e o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja, mas os homens machões, nordestinos, por vocação, caba da peste, homem durão, que foi criado na marra, o que é que ele faz? Violenta a esposa, não cuida, não ama, não trata, não considera. A sociedade reage ao péssimo modelo de família, ao péssimo modelo de pai, ao péssimo modelo de marido, e reage de tal forma que joga no mato qualquer possibilidade da palavra submissão, se torna um palavrão pelo mau exemplo que nós, crentes em Cristo, temos dado ao longo da história. Mas esse não é o modelo. As meninas, jovens, adolescentes de hoje precisam saber, existe um modelo. Alguém nessa sociedade precisa modelar aquilo que é a realidade de uma vida conjugal com a presença do Espírito Santo e de um amor incondicional, onde o marido ama incondicionalmente a sua esposa e não quer nada, absolutamente nada dela, senão a oportunidade de amar com o amor de Jesus e beneficiar espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, suprindo as necessidades dela, respeitando-a como pessoa e não como tratando-a como objeto de sexo, como uma empregada, uma serva qualquer. Percebe? A deturpação da cultura judaico-cristã é que trouxe esse tipo de reação da sociedade e acabamos então ridicularizando qualquer postulado bíblico. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Por isso o chamado para que os discípulos de Jesus, em nome de Jesus, renovem o seu modo de pensar. Modelem o Cristo que se deu por inteiro, que amou até o fim, que não abriu mão, que perdoou, que não buscou o seu próprio interesse. O que nós estamos chamando aqui é que esta igreja, em nome de Jesus, seja a igreja do milagre, mas o milagre da mudança do caráter. O milagre do pai que ama a criança de verdade, que para olhar no olho, que disciplina quando tem que disciplinar, mas não sem antes ter amado e amado de verdade, sem dar videogame, sem dar celular, sem dar babá, sem dar televisão, mas dar a presença, dar o olho no olho, dar o contato, dar o tempo de qualidade. É esse resgate que nós estamos buscando como igreja. Ou não faria sentido nós estarmos aqui reunidos a cada domingo, ou termos os nossos grupos pequenos funcionando em vários lugares aqui de Fortaleza, não fora para resgatar os valores do reino de Deus e rejeitarmos aquilo que tem entrado na nossa mente, na nossa casa, no nosso corpo, em nome de uma modernidade falida.
Porque se a sociedade tivesse bons exemplos desse diálogo, desse relativismo, desse pluralismo religioso, nós até teríamos que calar a boca. Mas o que nós estamos vendo, mais e mais, é a deturpação de todos os valores. Uma renovação da mente, socorro, um coração rendido à vontade do Pai. Daí nós podemos adotar valores, princípios e pensamentos de Cristo, como também termos o mesmo sentimento, as reações, os pensamentos coerentes com a nossa condição de discípulos, seguidores de Jesus, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isto seria sentir como Ele sentiu, pensar como Ele pensou, agir como Ele agiu. É dizer, eu tenho a marca de Cristo em mim. No seu coração está escrito, ou no meu coração está escrito o seu nome. Lembra da música? Filipenses 1, versículos 27 a capítulo 2, verso 18. Paulo está preso quando ele escreve essa epístola. Ele está na cadeia, em Roma, preso por pregar o evangelho, preso por defender os postulados do evangelho. Paulo, mesmo preso, abre a carta agradecendo e orando pelos irmãos da igreja. Em seguida demonstra como a sua prisão contribuiu para o avanço do evangelho, porque Paulo entendia que mesmo nas limitações, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, Deus faria redundar tudo para a glória do seu nome. É uma visão madura do sofrimento. O discípulo que imita Jesus compreende que o sofrimento nem sempre é um mal tão terrível que precisa ser evitado de todo jeito, que a gente quer se livrar de qualquer forma, porque Paulo dizia, mesmo preso, o Senhor está usando a minha prisão para a glória do nome dEle, porque muitos da guarda pretoriana aqui agora estão entregando a vida a Jesus. Roma está sendo semeada da palavra de Deus, por conta da minha prisão. Me trouxeram até aqui preso, mas o fato de eu estar preso, mesmo sofrendo, redundou para a glória do nome de Jesus, porque muitos estão aqui conhecendo Cristo como Senhor e Salvador. Forma madura, não é? A luta, a doença, a dificuldade, a morte, a limitação no familiar, momentos difíceis na vida de um crente em Cristo Jesus, devem ser encarados também como momentos de preciosas lições, e momentos às vezes em que Deus usa a sua dor, a minha dor, para abençoar outras pessoas. É preciso maturidade para compreender isso, e não sair correndo para os templos da cidade, em busca de um alívio, sem entender qual é a vontade de Deus, porque o sofrimento pode ser também um instrumento divino para o seu aperfeiçoamento. Seu ministério agora é empurrar alguém numa cadeira de rodas. Seu ministério agora é acolher um filho rebelde e amar com o amor de Jesus. Não adianta dar biblada na cabeça dele. Não adianta querer expulsá-lo ou pedir a Deus, Senhor, 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 livra-me desse menino do jeito que ele está. Livra-o do pecado, mas me ajuda a aceitar esse menino como ele está hoje, e amá-lo como Jesus me amou e me aceitou incondicionalmente. Para a gente aprender a amar o torto, não apenas o certinho e o obediente. Para que a gente seja como pai pródigo, capaz de olhar para as pessoas que são escórias da sociedade e abraçar como aquele pai abraçou o filho pródigo que voltou simplesmente humilhado e arrependido. Paulo está preso, mas o evangelho não. E a ênfase dele nesse texto é: andemos de modo digno, a despeito das circunstâncias. Meus irmãos, um terrorista muçulmano, ele se entrega à morte, ele se explode outras pessoas por coerência naquilo que ele acredita ser a verdade de Alá para ele. Um bombeiro desafia as chamas ou a inundação porque ele é coerente com a sua profissão. Um soldado se entrega à guerra pela coerência do seu patriotismo e lealdade para com aquele que o recrutou.
Por isso os discípulos de Jesus precisam ser radicalmente coerentes com o chamado do seu mestre. Os benefícios eternos do Evangelho da Luz não virão para quem é discípulo das trevas. Por isso Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? De que adianta clamar o seu nome, chamá-lo de Senhor, e não ser um discípulo obediente? Lucas capítulo 6, verso 46. Por isso nesse texto Paulo quer motivar os filipenses, e a todos nós, a vivermos de forma coerente com o nosso chamado, segundo o caráter humilde de Cristo, para a glória de Deus, para a implantação do reino de Deus aqui e agora. Verso 27 e 28. Vivam acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, olha aí, um só Espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo tem urgência, ele não quer deixar dúvida, por isso ele resume com o imperativo: vivam. Aqui, vivam de forma digna. Trata da boa forma espiritual do crente para lutar pela fé, porque daqui em diante é luta, amados irmãos. Quem quiser retroceder, que retroceda, porque daqui em diante é luta. É como Jesus nos seus últimos dias, indo resignadamente para Jerusalém, sabendo o que lhe esperava lá. Deus vai continuar do nosso lado, nos abençoando, nos consolando, nos confortando, derramando sobre nós bênçãos espirituais, mas os dias não serão fáceis. É hora de compromisso com Cristo vivo, senão nós vamos cair pelo meio do caminho, vamos negar a fé, vamos abandonar, vamos fazer de conta, ou vamos correr para um cristianismo mais light, mais açucarado, mais aguado. Aquele dos milagres da prosperidade, aquele das multidões que não confronta o indivíduo, que não muda caráter, aquele do fogo, que não é capaz de queimar um mau hábito. Paulo tem urgência. Vivam, o verbo indica o modo de vida do cidadão celestial. Eu me lembro de um hino, aliás, é um cântico, né? Uma composição que os jovens cantavam aqui: somos como naves espaciais a serviço do nosso rei. Lembra disso? Antigo, né? Quem cantava esse negócio? Oficina G3? Eu precisava de um cara com a voz gasguita aqui para cantar aquele negócio. Somos como naves espaciais a serviço do nosso rei. É isso aí, o recado era esse, cara. Nós somos como naves espaciais, alienígenas, a serviço do nosso rei. E eu me alegro nisso, porque você vai servir alguém. Se não for a Cristo, é o inimigo, é você mesmo. São as pessoas corruptas da nossa sociedade, são os líderes que acabam com a tua vida, como tem acabado com a vida da sociedade, são os partidos, são os times, seja quem for, você vai servir alguém sempre. Eu prefiro servir Jesus, seguir Jesus, é Ele. Estou contigo, Senhor. E o hino antigo que dizia: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Cadê os? Embaixador eu sou. Bora aí, pessoal das antigas. Só eu que fiquei velho, é? Vamos fazer um desse aqui das antigas. De modo digno, vivam de modo digno. Digno significa coerente, coerente com o Evangelho, que qualifica como nós somos identificados. Nossa pátria, nossa tribo, nosso grupo, nosso PG, nossa turma, nossa comunidade é celestial. Filipenses 3:20, a nossa pátria está nos céus. Construa sua casa, seu sítio, compre seu carro, faça o que você quiser.
Mas, meu amigo, aqui não é o seu lugar. Nossa pátria é celestial. Nós estamos aqui de passagem. E Deus deu para você uma casa, Deus deu para você a chuva. Cuidado aí. Chega mais, chega mais. Gosta mais aí. Aleluia. Resultados da coerência da vida em Cristo como comunidade. E aí Paulo fala na promoção da unidade. Glória a Deus. Um só Espírito. Um só Espírito. Isso, vamos chegando aí. Se continuar forte, nós vamos cantar: chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos seremos, chuva de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos. Gotas somente nós temos, chuva, rogamos a Deus. Aê, pessoal das antigas. Parece que está caindo ali em cima dos irmãos ali também, né? Estou vendo. Se cair em cima, sai e vem para o corredor. Já já passa. Tô vendo. Ela é blindada, eu espero que dê certo. Tá caindo em cima da lâmpada, mas ela é blindada. Eu espero. Bom, vamos lá e depois a gente, se continuar muito forte, nós vamos terminar com um tempo de louvor. Paulo nos chama a um viver de modo digno. Primeiro ele diz então, como resultado, que nós temos que promover a unidade de espírito, unidade de alma e lutarmos juntos pelo reino de Cristo. Um só Espírito. Aqui é o Espírito humano, que submetido ao Espírito Santo, abre mão dos gostos, das preferências pessoais para promover o bem comum e dar lugar ao bem comunitário. Nós não somos robôs, nós não somos vaquinhas de presépio para concordar com tudo que o pastor diz, tudo que os irmãos falam, mas nós podemos abrir mão daquilo que não é essencial para o bem da comunidade, para o bem dos irmãos, como no caso da liberdade, que se submete à restrição para beneficiar o outro e não colocar tropeço. Lembram da semana passada? Paulo diz: vivam como se vocês tivessem uma só alma, buscando e promovendo concordância nos itens essenciais da fé e da prática cristã. Não permita facção, não permita divisão, não permita partidos, murmurações e fofocas no corpo de Cristo. É tudo que o diabo quer. Viver coerente com a vida de Jesus é viver em unidade, como ele foi um com o Pai. Nós também devemos ser um. Cuidar e preservar, para que o diabo jamais nos coloque uns contra os outros. Rejeite a fofoca, a murmuração, para vivermos como uma só alma. A casa dividida não subsiste. Por isso Paulo diz que nós devemos falar a mesma coisa, ter a mesma disposição mental. 1 Coríntios 1:10. O inimigo é perito em provocar divisão, é tanto que o próprio arraial de evangélico é dividido. Se nós nos uníssemos nessa cidade, todas as igrejas evangélicas, imaginem o que nós seríamos capazes de fazer em prol desta comunidade Fortaleza. Mas nós somos divididos pelos interesses
pelos currais, pelos poderes pastorais que não se misturam, não se dividem, não promovem a unidade. É impossível. Qualquer pessoa que tente, eu já tentei participar várias vezes de coisas assim, logo aparece alguém querendo monopolizar. Eu me lembro da Marcha para Jesus, anos atrás, nós fazíamos uma coisa tão maravilhosa, alguns aqui já participaram, e no final virou um palanque para políticos evangélicos, virou um palanque para o grupo da igreja A, B, C e D, e era tanta confusão, a marcha rolando e os líderes brigando. Triste, muito triste. O diabo é perito em fazer isso. Ao menos no seu raio de ação, grupo pequeno, seus irmãos em Cristo, não permita que o diabo jogue irmão contra irmão. Enquanto muitos abandonam a congregação por motivos banais, pessoais e facciosos, outros vão encontrando na comunidade um único lugar onde a presença de Deus é viva e as virtudes de Cristo podem ser vistas e praticadas. Paulo diz: lutem juntos pela fé evangélica, lado a lado como um time, lutando pelos valores do reino e pela unidade do corpo de Cristo. Nós temos um amado irmão aqui que acontece ser o diretor da nossa escola, o Colégio Querigma, o Ricardo Marques. Ele gosta de mandar uns e-mails, alguns curtinhos, outros bem longos, mas ele tem sido uma espécie de arauto, com a sua trombeta, denunciando o que está acontecendo com esse movimento homossexual, gay, lésbico, tentando amordaçar a opinião do povo de Deus. E aí eu recebo aqueles boletins do que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na Alemanha, o que está acontecendo nos Estados Unidos. O amado irmão Júlio Severo é outro também que teve que sair do país, porque senão seria perseguido, porque a ameaça feroz desses indivíduos que falam tanto em diálogo, tanto em respeito, mas eles não são capazes de respeitar os contrários. Ninguém está dizendo nada, apenas pedindo ou querendo usar do privilégio, da oportunidade que se dá a qualquer cidadão de emitir uma opinião contrária. Nós não acreditamos que homossexualismo é congênito, nós não acreditamos que homossexualismo é um comportamento irreversível, mas nós amamos os homossexuais como Jesus ama o homem branco, preto, loiro, moreno, a mulher, a criança, o velho, tanto faz. Mas não vai demorar muito, e agora a avalanche vem de novo, nós vamos ser incriminados por qualquer atitude que não seja apoio total ao movimento homossexual. Tem pais sendo processados na Europa porque os seus filhos são obrigados a irem para uma classe onde se mostra cenas de crianças praticando lesbianismo, homossexualismo, e mostrando aquilo como algo natural. Você vai ter que engolir isso, porque será lei. Se você recusar mandar o teu filho para a escola pública, ou não fizer do currículo da sua escola algo que defenda o homossexualismo, você será preso. E é isso que Paulo está dizendo. Lutem juntos pela fé evangélica. Não como militantes que saem por aí fazendo loucura, não. Mas como um corpo que pratica o que é certo, que ama, que intercede uns pelos outros, que compreende o que está acontecendo na sociedade, que continua primando pelos valores do reino de Deus. Custe o que custar, aconteça o que acontecer. E aí tem um checklist, um só espírito, uma só alma, lutando juntos, não uns contra os outros. Paulo diz no verso 29 a 30, que nós também recebemos do Senhor a graça de crer e padecer por Ele. Preste atenção nesses dois versículos. Lutar, abrir mão, perseverar, pressupõe desgaste, sofrimento e prejuízo pessoal. Paulo oferece uma explicação teológica para o sofrimento e para a perda. Você deveria marcar esses dois versículos aí, porque diz: a nós foi concedido
não só a graça de crer em Jesus, mas também de padecer por Cristo. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ainda ouvis que é meu. Maravilhosa e suficiente graça. Mas recebemos a graça de crer em Jesus, mas também a graça de padecer por Cristo. Sabe o que quer dizer isso, igreja? É padecer, sofrer, ser perseguido por ser honesto, por não falar mentira, por preservar a família, por ser um imitador de Cristo Jesus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos. Mas vocês não podem ser perseguidos por malandragem, por passar cheque sem fundo, por não pagar os seus carnês, por falar a mentira, por praticar aquilo que é mal. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É a perseguição por seguir a Cristo, por se identificar com Jesus e dizer, isso eu não faço, porque não faz parte da natureza de Jesus que está em mim. Eu não vou fazer isso. Eu não posso abusar dessa menina, eu não posso abusar desse rapaz, eu não posso entregar o meu corpo para isso, ainda que pareça normal, natural e estimulado. Eu não farei, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não farei isso. Eu me preservo, eu me guardo, eu me firmo na atitude. 4:3:4. Eu não pago propina. Eu não burlo a lei conscientemente. Eu não digo que você não está quando você está. Eu não faço o que é errado só para não perder privilégios, aceitação ou talvez um emprego. É por isso que Paulo está dizendo, nós recebemos a graça de crer em Cristo, mas também a graça de padecer por Ele. Vale a pena. Deus tem uma promessa de felicidade inexplicável, porque Paulo estava na prisão por causa do Evangelho, como João estava também exilado na ilha de Patmos, quando escreveu o Apocalipse. Jesus, Deus que se fez gente, foi rejeitado pelos homens, aceito apenas por aqueles que compreendiam a misericórdia de Deus. Por que você acha que vai ser diferente com você? Não tem como. A graça de crer, mas também a graça de padecer. Por isso nós não deveríamos nos surpreender com sofrimento, com perseguição, com a perda, que resultam da nossa identidade com Cristo. Interna e externamente, os filipenses teriam que se valer da graça e do poder e da força para suportar. Cristo deve ser engrandecido em nosso corpo, quer pela vida, quer pela morte. Eu vi uma história recentemente, e essa não é a primeira nem a única, se eu contar aqui, não faz referência nem especificamente a caso algum. Mas já ouvi casos de pessoas que tinham uma deficiência e lá no passado foram operados num centro espírita. Porque assim como Zé Arigó fez no passado, e tantos outros guias espíritas o fazem, pessoas são curadas. Zé Arigó tirava tumor das pessoas com uma tesoura, sem nenhuma esterilização. Muito famoso, década 60, 50. E essa pessoa, curada miraculosamente de uma deficiência qualquer, quando aceita Jesus como Senhor e Salvador, a doença volta. E a família diz, está vendo? Está vendo? Deixa eu usar esse exemplo para perguntar assim, se acontecesse com você, você não acha que o argumento seria muito forte da família para dizer, está vendo? Você estava tão bem, agora você foi aceitar Jesus, olha o que aconteceu. Quantos aqui já não fizeram uma decisão por Cristo e de repente as coisas começaram a dar para trás, ao invés de ir para frente? E a família dizendo, está vendo? Bem feito. Você tem que voltar a tomar banho de folha.
Você tem que voltar a fazer trabalho. Você tem que voltar, você negou o seu ídolo. A promessa que você fez, está vendo? Você quebrou, agora o santo vai te pegar. Quantos aqui já não passaram por essa mesma situação? O que teria acontecido? Será que na verdade nós podemos colocar em xeque a nossa fé em Cristo Jesus porque nós deixamos de receber um benefício? Você se lembra do que Satanás disse para Jesus? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Cristo tinha o privilégio, a oportunidade de conquistar o mundo sem ter que ir ao sofrimento da cruz do Calvário, porque o diabo tem poder sim. Deus deu à sua criatura, ao anjo caído, um poder. E ele age por aí, e ele faz os trabalhos, ele encosta e desencosta, ele cura, mas ele prende. Ele lhe dá o dinheiro, mas te torna um escravo. Ele te dá o prazer fácil, mas você se torna escravo dele, e a sua vida vai de buraco em buraco, e você tem que continuar dando mais e mais e mais e mais, e cada vez mais. Quando você segue a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o seu tesouro não é a cura de um órgão defeituoso, ou de uma deficiência física. Quando você encontra Cristo como Senhor e Salvador, você se encontra com o Senhor do universo, que tem um plano de redenção, que atinge toda a natureza, inclusive o seu corpo, que mesmo adoecido, mesmo envelhecido, um dia, ressuscitará para receber um novo corpo, restaurado para a glória de Deus, como foi o corpo de Cristo. Entende? Mas o jogo do inimigo é violento nesse sentido. Por isso nós temos que compreender o que significa de fato, não só crer em Cristo, mas padecer por Cristo. Resignadamente dizer, como Policarpo disse naquela época, quando colocaram ele num poste para ser cremado, queimado, vivo. E aqui o fogo está prestes a ser ateado. É simples, é só você negar que Jesus Cristo é Ho Kurios, o Senhor. O bispo de Esmirna, de Éfeso, naquela época, olha para os seus algozes romanos, pagãos, perseguidores dos próprios cristãos daquela época, e diz simplesmente isso: você pode queimar esse corpo aqui, mas você não pode tirar a minha alma da presença do meu Deus, porque não crer em Cristo é não só ter o seu corpo talvez livrado agora, mas queimará eternamente. Eu continuarei afirmando, mesmo que você me queime por inteiro, porque Ele há de ressuscitar esse corpo. Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Amém? Você está pronto para isso? Não só crer em Cristo, mas padecer por Ele. Ninguém é masoquista, ninguém está aqui dizendo que nós temos que sair por aí sofrendo, porque isso aí é símbolo de espiritualidade. Nada disso. Não é masoquismo, mas é a realidade de que quando você tem uma postura, um sentimento, uma postura de caráter, uma atitude que seja parecida com a de Cristo, você vai atrair perseguição, inveja, boicote. Esteja pronto. Paulo diz isso aos Filipenses: a graça de crer e padecer. E aí ele vai, do capítulo 2, versos 1 a 4, ele fala da unidade que brota da humildade. Se há consolo em Cristo, se há comunhão, se há afetos de misericórdia, demonstrado entre os filipenses e Paulo, completem a minha alegria,
unidade da alma, mesmos sentimentos, sejam humildes, não hajam por partidarismo ou vanglória pessoal, não busque a autopromoção, a formação de grupos de opinião que se destacam pelas preferências secundárias. Considere os outros superiores a você mesmo. Verso 4, não atente só para o que é seu, mas também para o que é dos outros. Este é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Enquanto servimos, nos relacionamos, a humildade deve ser a marca maior. Considerem os outros superiores a você mesmo e dê importância ao que a eles pertence. Marido, mulher, pai, filho, patrão, empregado, vivendo o que Cristo viveu, amor capaz de se doar em favor de pessoas como nós. Depois ele abre no verso 5 o texto-chave, que a gente pode deixar esse texto aqui como exemplo e ler o restante apenas. Deus que se esvaziou da glória, que abriu mão de toda a sua prerrogativa, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Ele, Deus que se fez gente, Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, Todo-Poderoso, abre mão de tudo, não se agarra àquilo que Ele tinha direito, entra na vida humana, assume a forma humana, vive no nosso meio, e aí tem a chamada teologia do esvaziamento. O crente precisa aprender a ser como Cristo, que se esvazia das suas prerrogativas. Você é doutor? Não diga que você é doutor. Você tem patente? Não saia por aí dizendo que você tem patente. Não se coloque diante das pessoas como alguém que é mais, que tem prerrogativas, privilégios. Não faça isso. Aprenda com Jesus Cristo em toda a sua caminhada cristã, esvazie-se. Esvazie-se das suas prerrogativas sempre. Deixe que o Senhor lhe exalte. Deixe que as pessoas olhem para você e vejam o caráter de Cristo e digam, de verdade, eu vejo Cristo na sua vida. Eu não vejo o teu diploma, eu não vejo o teu título, eu não vejo nada disso. O evangelho se tornou durante muito tempo, o evangelho denominacional, uma espécie de guerra por poder, por nomes, por títulos. Graças a Deus nossa igreja tem fugido disso. Você não vai me ver assinando PR Armando Bispo. E talvez você esteja pensando, é claro, quem tem bispo no nome nem precisa, né? Ah, se eu pudesse assinar com A minúsculo, porque eu não tenho título, eu não quero título. Porque a minha reputação, a minha vida, enquanto eu ando com Cristo, é isso que me dá autoridade para falar ou não falar, para fazer ou não fazer, para entrar ou não entrar. É a reputação de alguém que procura seguir a Cristo. Assim deve ser com você, assim deve ser com todos nós. Abra mão das suas prerrogativas, esvazie-se sempre, doutor, médico. Seja o que for que você venha a oferir como título e como conquista na sua vida, seja bens materiais, seja diplomas da sua intelectualidade, na sua cultura, sempre esvazie-se, apresente-se como um servo de Cristo, capaz de colocar a toalha e lavar os pés das pessoas, e considerar o outro superior a você mesmo. Esta é a marca de Cristo em nós. O capítulo 2 é só isso. Cristo esvaziando-se, Cristo sendo servo, menos teologia, mais vida digna do Evangelho, mais atitude, menos informação teológica. É isso que o Senhor quer de nós. Ele subsistiu em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Esvaziamento e servitude. O Senhor se fez servo para que os servos não quisessem ser senhores. É dessa forma que nós vamos mostrar Cristo ao mundo, que nós vamos viver uma comunidade que vai atrair gente, porque tem algo que acontece entre nós, que não acontece aí fora. O amor de Jesus passa entre nós, a misericórdia de Deus, ela passeia entre nós, o amor incondicional, o cuidado, a reverência,
a consideração para com o outro, a não discriminação, embora nos acusem disso. Uma comunidade que recebe gente de todo lugar, com todos os perfis, que não fica fazendo conta ou perguntando qual o grau de instrução para poder fazer parte da nossa comunhão, que aceita o catador de lixo e aceita o juiz, aceita o catador dependente e aceita o médico, o doutor, seja quem for. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que a si mesmo se humilhou. Sabe qual foi o resultado? É o mesmo que acontecerá comigo e com você, não vai demorar muito. Todo que se exaltar será humilhado por Deus, não vai demorar muito. Às vezes acontece aqui e agora na história, os poderosos caem, são humilhados, mas aquele que se humilhar diante de Deus será exaltado. Cristo se esvaziou. Pode aplaudir Jesus. É promessa. Seu aplauso pode significar amém, é isso mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Leva para casa isso, em nome de Jesus. Perceba nas mínimas ações como é que o sentimento de Cristo pode invadir o seu coração, e não o sentimento egoísta, que te faz atropelar o outro, passar por cima do outro, querer diminuir o outro, e ser incapaz de se humilhar, de abrir mão e de servir. Sabe por que as pessoas disputam tanto? É a busca da autoafirmação. Para eu me afirmar, eu tenho que pisar em alguém, porque eu estou sempre me comparando com uma outra pessoa. Eu sempre estou buscando um comparativo com o outro, e eu tenho que me sobrepor, porque o mundo aí fora exige isso. É assim que as coisas acontecem, nas empresas, na política, na relação de família. É a necessidade que nós temos de aceitação, de impormos a nossa presença, a nossa pessoa, porque senão a gente se sente diminuído, esvaziado de significado perante as pessoas. Mas preste atenção, discípulos de Cristo, quem tem te chamado de filho amado e filha amada é nada mais, nada menos do que o Criador do universo, o Senhor dos senhores. Você lembra de Jesus, quando ele ouvia a frase: este é o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. Nos momentos de maior confronto da vida de Cristo, a voz vinha e trazia para ele, que estava em carne, a palavra que vinha do Pai, a palavra da afirmação que vinha do Pai. Como nós já dissemos aqui na época da graça, da pregação da graça, eu me lembro essa ilustração. Quando uma garota, quando um garoto, quando um menino, quando uma mulher, quando alguém tentar lhe conquistar, e lhe elogiar, e te jogar lá para cima, para te fazer tropeçar, você deve pensar o seguinte: o teu amor, a tua atração, teu galanteio, tudo que você possa querer fazer comigo, não é nada perto daquilo que o meu Deus diz acerca de mim. Eu sou amado do Senhor, eu não preciso desse tipo de amor. Não, estou fora. Está entendendo, menina? Está entendendo, jovenzinha? O cara vai te levar, ele vai te dizer que você é a menina mais linda, mais importante, a melhor do mundo, teu corpo, tudo, ele vai elogiar tudo, ele vai te levar, ele vai te prometer tudo, uma noite, uma balada, fica para lá, fica para cá, ele vai prometer tudo, ele vai te dar tudo nas mãos. Mas você tem que ter a consciência daquela voz que vem do Senhor dizendo: você é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. E você não precisa de mais nada. Não se renda ao amor fútil dos homens, porque ele vai te destruir. O Senhor quer te elevar. Amém? Entendeu? É assim. E nós não precisamos. Vamos convidar o grupo para chegar aqui na frente enquanto a gente ora. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos viver de forma
coerente com o nosso chamado. Vamos continuar buscando a unidade entre nós, amando os irmãos, fazendo com que esse reino não seja dividido, mas seja um reino que acolha pessoas, incluindo, trazendo para dentro os que precisam de uma luz, de um lugar de amor, lugar de graça. Senhor, que em nome de Jesus, a tua igreja saia daqui hoje à noite, depois de algumas semanas, pensando em aprender do Senhor, ser transformado pelo caráter do Senhor. Que o teu povo saia daqui hoje à noite, Senhor, ouvindo essa palavra, que haja em mim, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esvazia-nos, Senhor, de nós mesmos e coloca tudo que de bom vem do Senhor, tua presença, teu amor, teu cuidado, tua humildade, a tua misericórdia, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Que nos próximos dias nós possamos meditar no teu sacrifício e apontar para as pessoas, Senhor, como vale a pena servir e seguir um Deus que se doou na cruz, que se esvaziou a tal ponto de ser obediente até a morte, mas que também foi exaltado pelo Senhor, Deus Pai, em majestade. Oh Deus, purifica a tua igreja, Senhor. Desperta o teu povo, jovens, adolescentes, homens, mulheres, Senhor. Que a nossa identidade, mais do que um clube, mais do que, Senhor, uma bandeira política, seja a identidade de Cristo em nós, discípulos do Senhor, luzes nas trevas, sal na carne podre da sociedade. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Antes da gente terminar, além de desafiar você a levar para casa essa frase, esse compromisso de se esvaziar para que Cristo preencha, Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. Talvez haja pessoas aqui hoje à noite que gostariam de aberto e publicamente dizer: eu quero hoje à noite dedicar a minha vida, meu futuro, tudo que tenho, tudo que sou, a Jesus. Quero recebê-lo como meu Senhor, meu Salvador. Quero segui-lo, quero obter o perdão dele hoje à noite. Sei que ele morreu por mim. Eu quero me arrepender da vida que tenho levado, cheio de mim mesmo, para me esvaziar hoje e deixar Cristo tomar conta da minha vida, da minha casa, do meu futuro.